Olá pessoal, hoje sexta-feira, 5 de junho, estamos aqui mais uma vez nos preparando para o final de semana e obviamente nas condições que estão sendo vividas no Brasil, mais uma vez estamos nos preparando para ficar dentro de casa, o mais guardado possível, o mais protegido possível, não é? Se é que a nossa casa é capaz de nos proteger, o que não é uma coisa tão simples e tão óbvia. De qualquer maneira, estamos aqui começando um novo projeto, um projeto de fazer resenhas toda sexta-feira. E essas resenhas, elas deverão então incorporar para dentro da nossa discussão outros autores da geografia, autores da literatura, da música popular brasileira, do cinema. Vamos fazer resenhas, vamos fazer comentários, vamos tentar associar aqui, de alguma maneira, aquilo que é produzido no mundo na forma da arte ou na forma das discussões mais acadêmicas, mas que, de alguma maneira, nos ajuda a compreender dessa geografia, esse campo do conhecimento com o qual nós nos envolvemos e no qual nós estamos cada vez mais mergulhado. E para começar as nossas resenhas, eu escolhi um tema que, na verdade, tem por objetivo dar conta de um artigo que fiz, foi publicado em 2015, lá pelo Ateliê Geográfico, lá da Universidade Federal de Goiás, e que nesse artigo que falava dessa relação entre música popular brasileira e as paisagens brasileiras, onde tentei resgatar então os movimentos da sociedade brasileira, os processos de urbanização, de imigração e tudo mais, a construção de São Paulo, do Rio de Janeiro, a ideia, né, de sair do sertão, essas coisas todas, além deste verdadeiro manual de geografia que é o Hino Nacional Brasileiro, mas de qualquer maneira, quando isso foi publicado, senti uma falta terrível de pelo menos mais duas musiquinhas que ficaram, se é que são musiquinhas, isso aqui não são musiquinhas, né? Mas assim, mais duas músicas que ficaram para trás. Elas ficaram, na verdade, no desenvolvimento do próprio texto, eu acabei não conseguindo inseri-las. Então, vamos lá, eu vou fazer isso nesse vídeo, vou inaugurar esta nova fase justamente com essas duas canções de ninguém mais e ninguém menos do que o do Chico Buarque de Holanda. Se alguma coisa que tem importância é justamente essa condição, não é? Muito bem, caros amigos e amigas, então estamos aqui trabalhando com a ideia de paisagem. E ao trabalhar com a ideia de paisagem, me vem à cabeça duas músicas do Chico que são lá do início dos anos 70, meados dos anos 70, onde as suas musas inspiradoras estão, de alguma maneira, ou se relacionando com a paisagem, ou então se alienando da paisagem. E ambas são mulheres, uma se chama Januária, da qual nós vamos falar logo de cara, e a outra se chama Carolina, cuja tristeza nós vamos comentar daqui a pouco. O Chico nos presenteia com os seguintes versos. Vamos aos versos dele, porque isso é o que é importante aqui. Toda a gente homenageia Januária na janela, até o mar faz maré cheia para chegar mais perto dela. O pessoal desce na areia e batuca por aquela, que malvada se penteia e não escuta a quem apela. Muito bem, vejam, essa moça, né, está observando o mundo, está vendo as coisas, está preocupada consigo mesma, está ali na janela como aquele que realmente está para observar o que está de fora, está do lado de fora de casa, mas uma observação, de alguma maneira, razoavelmente protegida. Estou dentro de casa, olhando para o mundo lá de fora. E este mundo lá de fora quer olhar para mim, quer chegar mais perto, é a paisagem que se aproxima, não é a musa que se apropria do mundo, não é Januária que está olhando para o mundo de fato, ela, malvada, se penteia e olha, não dá conta quem apela, mas
aquele que está do lado de fora, que está para lá da janela, isto é, a paisagem propriamente dita, isso é que genericamente chamamos de paisagem, é que se aproxima, que busca Januária, não é? É a maré que enche e que vai tentar se aproximar dela, é a moçada que vai para a areia e vai batucar por ela, mas ela, malvada, se penteia e não dá conta a quem apela. Isso é uma coisa extremamente interessante, né? Se pensarmos do ponto de vista do que é o Brasil nos anos 70, do que é este movimento, não é? Que permite então as pessoas olharem para a janela, verem o mundo passar. Alguns anos antes, uma maestria impressionante, já Chico nos tinha apresentado a banda, onde também as pessoas vão lá, olham, festejam e a banda vai e, bom, isso acabou e cada um volta para o seu lugar. Um pouco uma leitura do que é a sociedade brasileira, uma leitura do que é essa musa inspiradora, encarnada nessa musa inspiradora maravilhosa, não é? Que digamos que faz pouco, não é? Do mundo que de alguma maneira a ela se debruça ou por ela se movimenta, não é? Agora, o mais interessante do ponto de vista geográfico e que só realmente a poesia nos permite é colocar essa condição de que, diferentemente dos atos que normalmente nós construímos em relação à paisagem, quer dizer, existe um sujeito que se apropria das formas, no caso desta música existe um conjunto de formas que tenta se apropriar do sujeito, mas não consegue. O sujeito é alienado ao mundo de fora, o sujeito está mais preocupado consigo mesmo do que com o mundo que está para além da janela. No caso de Carolina, as coisas são mais difíceis. Carolina, vamos imaginar uma pessoa, como diz o próprio Chico, que carrega dentro de si toda a dor deste mundo, não é? E, portanto, não vai para a janela. Carolina não se aproxima da janela, Carolina não quer ver, não é? Carolina, na verdade, ela é chamada pelo poeta, não é? Que quer mostrar a ela o mundo, quer dizer a ela o que acontece no mundo, as coisas que estão no mundo, mas ela se guarda. Carolina não quer ver, né? O poeta diz assim: lá fora, amor, uma rosa nasceu, todo mundo sambou, uma estrela caiu, eu bem que mostrei sorrindo pela janela, olha que lindo, mas Carolina não viu, Carolina não quer ver, e isso de alguma maneira joga um pouco com essas duas situações, ou com a própria condição de ser sujeito, a própria condição de estar, de alguma maneira, se mostrando ao mundo, mas não querendo saber dele, e de outra maneira, tendo toda a dor do mundo como uma espécie de impedimento, como uma espécie de álibi, que não nos deixa ir até a janela, né? O mundo já não nos interessa mais. O mundo, logo depois, então, a rosa que nasceu morre, o samba já não está mais lá, a estrela, quem sabe, não é? E assim, de toda maneira, a grande questão é que Carolina não vê. Não? E o desespero do poeta ao ver sua musa tão triste, né? Tão ensimesmada, né? Tão ensimesmada quanto a outra musa, não é? Mas assim, esta em função da sua tristeza, em função da dor do mundo que ela carrega, a outra em função da sua egocentricidade, em função de que pentear seu cabelo e não dar conta a quem apela é o que faz sentido, não? Mas assim, essa relação com o paisagístico a partir dessas duas músicas tem um final interessante, não é? Chega um determinado momento que o poeta diz assim: lá fora, amor, uma rosa morreu, uma festa acabou, nosso barco partiu, eu bem que mostrei a ela, o tempo passou na janela, só Carolina não viu. E esta talvez seja a mágica deste processo todo, não é? Porque, veja, o que está do lado de fora é a rosa, é a estrela, é o samba, a festa, é o mundo, as pessoas, as suas relações, a sua
paixão, digamos assim, mas, na verdade, quando o poeta procura, então, uma síntese para tudo aquilo, ele diz assim: o tempo passou na janela, mas Carolina não viu. Isso é interessante, porque as coisas, então, na sua transformação, no seu surgir, no seu desabrochar e no seu morrer, não é? Tem o seu próprio tempo. O tempo como uma síntese do conjunto de elementos que se transformam a partir da observação do poeta. E a paisagem, então, vira tempo. Isto é uma coisa muito impressionante, muito a se pensar. No artigo, uso também de uma dessas imagens, né, quando se fala numa música chamada Inútil Paisagem, onde se está falando do entardecer, do ato de entardecer, né, na praia, e o poeta chama isso de inútil paisagem. A sua tristeza não permite observá-la, não permite desfrutá-la. Isso é uma coisa impressionante, não é? Porque a paisagem é um entardecer, a paisagem é um elemento da temporalidade, não é? Aquela forma que ela toma no desenrolar de uma determinada processualidade. É neste campo, então, que a poesia, que as musas, que a música, que o mundo, então, do paisagístico vai se transformando em condição de compreensão, de subjetividade, de entendimento da relação entre os sujeitos de um mundo. Sejam esses sujeitos aqueles que estão absolutamente doloridos do amor, são aqueles sujeitos doloridos com a dor do mundo, de alguma maneira, ou absolutamente egocentrados e não estão preocupados com aqueles que conclamam, com aqueles que chamam. A grande questão é que, neste contexto como um todo, o paisagístico é o elemento de referência do próprio processo de alienação. Isto é magistral, isto é poesia, não é? Então, é nesse sentido que eu creio que nós podemos pensar um pouco nesta ferramenta, né, de reflexão que vem da literatura, que vem da poesia, que vem da música popular brasileira e de alguns dos seus mestres, daqueles que, na verdade, a cada coisa que fazem, né, presenteiam o mundo com uma obra de arte. Isto é uma coisa extremamente importante. Bem, terminamos por aqui. É nosso primeiro exercício de fazer, aspas, resenhamentos, não é? E vamos então continuar e vamos retomar essa discussão lá na próxima sexta-feira. Segunda-feira, retomamos a discussão sobre ensino de geografia, na quarta sobre a geografia, terça-feira tem outro podcast, não é? E assim vamos indo, vamos trabalhando, vamos tentando fazer este arquivo geral de discussões, de condições, não é? E de enfrentamentos. E um bom final de semana para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, vão aí, se inscrevam, curtam, façam o que vocês acham que deve ser feito, não é? E nós agradecemos imensamente a sua participação, a condição de estar conosco. Descansem, fiquem em casa, protejam-se, não é? Para que a gente possa continuar. Um abraço.